Nesse vídeo falaremos um pouco sobre como o roteamento é feito em um dispositivo roteador. Então, o roteador, ele é o dispositivo que vai determinar rotas para os pacotes e o objetivo é fazer com que esses pacotes cheguem a um destinatário, então a um host destinatário. No nosso cenário aqui, nós temos o PC1 e esse PC está enviando pacotes para o PC2. Esse PC2 está em uma rede remota, então o PC1 está na rede 192.168.10.0/24 e o destinatário está na rede 10.1.1.0/24. Então, o endereço dele é o 10, né? Ponto 10 é o final do endereço dele. Para que essa mensagem saia da origem e chegue ao destino, o que acontece? Primeiro pacote, esse dispositivo, ele vai encaminhar o pacote para o gateway dele, porque ele não conhece o destino e para sair dessa rede ele precisa encaminhar para o gateway dele. Então o gateway dele é o roteador 1. O roteador 1 vai chegar na interface 0 do roteador, então o pacote vai chegar na interface 0 do roteador. O roteador 1 vai desencapsular o cabeçalho Ethernet da camada de enlace, vai processar, isso é feito pela placa de rede, vai processar o cabeçalho da camada 2 e o trailer vai fazer todas as verificações da camada de enlace e esse pacote, então esse quadro é desencapsulado e o pacote é encaminhado para a camada de rede. A camada de rede vai então verificar o endereço IPv4 do destino, seja IPv4 ou IPv6, vai desencapsular o endereço, vai examinar o endereço IP do destino do pacote e vai verificar se ela consegue encontrar uma rota, um caminho, uma correspondência. Né? Esse caminho está na tabela de roteamento. A tabela do roteamento ela tem várias entradas e essas entradas elas estão assim: qual é a rede e o prefixo da rede e por onde eu consigo alcançar, para quem eu encaminho esse pacote para eu conseguir alcançar essa rede. Tá? Então a rota é assim: para essa rede, coloque o pacote nesta interface. Então o roteador vai então encaminhar, procurar a correspondência na tabela de roteamento e quando encontrar essa tabela, e quando encontrar a correspondência, vai colocar a mensagem naquele pacote. Ó, as entradas da tabela de roteamento podem ser a interface de destino ou o roteador de destino, tá? Depois, o roteador vai encapsular novamente esse pacote, vai colocar um novo quadro, vai colocar um novo trailer e vai encaminhar para o próximo salto. E tudo vai se repetir no próximo salto até chegar ao destino. Existem três tipos de rota na tabela de roteamento. Uma conexão direta, que indica se o dispositivo está diretamente conectada. Tá? Então, é a precedência, é o mais importante dessa tabela, é assim: estou conectado diretamente à rede 192.168.10.0. Então, esse aqui vai ser sempre o melhor caminho. Por mais que tenha um outro roteador que também possa conhecer o caminho para essa rede, a entrada diretamente conectada é que tem precedência. Existem rotas padrões, então rota padrão é a rota, se eu não conhecer uma rota, eu encaminho para a rota padrão, e rotas remotas, que são rotas que o roteador não tem conexão direta. Por exemplo, esse roteador não conhece essa rede, mas ele pode saber como alcançar essa rede por meio de uma entrada remota. E essa entrada pode ser feita estaticamente, ou seja, manualmente, o programador, o administrador de redes tem que ir lá e configurar uma rota estática, ou dinamicamente, que é feito aprendendo por meio de um protocolo de roteamento. Aí os roteadores vão compartilhando informações entre si e aí vão aprendendo caminhos para um determinado destino.
Se não tiver conexão direta, se não tiver uma rota configurada, então o caminho é feito, o pacote é encaminhado para uma rota padrão. Roteamento estático. Então, você pode configurar o roteamento estático por meio desse comando, o iproute, abre o roteador, né, coloca o endereço da rota e coloca a máscara de rede. Então, essa é a rede que eu quero alcançar. Eu alcanço essa rede com esse prefixo por meio desse roteador. Então, para alcançar essa rede, eu encaminho a mensagem para esse roteador, para esse endereço IP, tá? Isso é configurado manualmente. Então, ajustado manualmente pelo administrador, e é bom para pequenas redes ou quando você precisa priorizar. Então, para alcançar essa rede específica, eu quero que sempre passe por esse caminho. Mas isso pode gerar alguns problemas se aquela rota não estiver disponível ou se acontecer algum problema, tá? Normalmente, quando se usa rotas estáticas, também se usa rotas dinâmicas, de forma a a não ter apenas rotas estáticas configuradas no dispositivo. Vou mostrar um cenário aqui em que eu tenho a configuração de uma rede configurada estaticamente. Então, aqui eu tenho um cenário em que foi configurada uma rede com alguns dispositivos. Nós temos enlaces de diferentes tipos aqui. Nós temos redes Ethernet, temos uma fibra ótica, mas essa fibra ótica é de baixa velocidade. Aqui nós temos enlaces seriais e aqui a gente tem Ethernet novamente. Então, essa configuração é uma configuração estática. Vou mostrar para vocês aqui o encaminhamento dos pacotes. Aqui eu tenho o PC0 consegue mandar corretamente para o PC1. Vamos ver o pacotinho passeando na rede. Deixa eu diminuir esse zoom aqui. Então vamos lá. O pacote vai encaminhar para o switch vai mandar para o roteador 0, e o roteador 0 ele pode decidir em um de 3 caminhos possíveis. Todos os 3 caminhos vão levar ao PC1, né? Então eu posso encaminhar por esse enlace ou por esse enlace. O dispositivo, para tomar essa decisão, o roteador 1 vai observar a tabela de roteamento dele. Vou mostrar aqui por fora. Então a tabela de roteamento dele está aqui. E o que está configurado nessa tabela de roteamento? Nessa tabela está configurado o seguinte, olha, essa aqui é a rota padrão, então por padrão, se ele não conhecer a rota, ele encaminha para o 200.200.205.1. O ponto 1 é esse roteador 9. Então o padrão dele, se ele não souber para onde mandar, ele encaminha para cá, tá? Ele está conectado diretamente a essa rede pela interface Gigabit Ethernet 0, então essa é a rede dele, e o endereço dele é 172.16.1, então barra 32 indica que esse é o endereço do próprio roteador. Tem uma configuração de rota estática feita, então para alcançar esta rede aqui, o que ele precisa fazer? Ele precisa encaminhar para o 200.200.205.1, então ele vai encaminhar por este enlace aqui, olha só, vamos ver se ele vai fazer isso? Encaminhei e foi para o próximo roteador. O próximo roteador também tem uma tabela de roteamento configurada, com roteamento estático também, e ali está dizendo assim, ó, para alcançar a rede 172.16.0/16, coloca no 200.200.205.2, ou seja, manda para esse roteador. Se for para alcançar o 192.168.00/24, coloca no 204.1, que é esse roteador aqui, ó. Ele vai mandar por esse enlace aqui, tá? E aí aqui as rotas diretamente conectadas. Então esse roteador
está conectado diretamente a essa rede, a rede 202, 204 e 205. Então, a rede 202, 204 e 205. Vamos caminhar o pacote, mais um salto, foi para o roteador 4, aqui no roteador 4 está configurado para ele encaminhar para a rota 203, para o 203.1, então ele vai encaminhar para o 203.1, e esse está configurado para encaminhar para o 200.1, que é esse roteador. Então, o pacotinho vai passar para o próximo roteador. Esse roteador está conectado diretamente a essa rede. Então, ele vai colocar na interface da rede local e vai chegar no PC1. Agora, o PC1 precisa responder. Ele vai responder pelo mesmo caminho, ele só tem a rota padrão. E esse roteador, o roteador 1, agora precisa tomar a decisão. A decisão dele é encaminhar por esse enlace e vai chegar no roteador 9. O roteador 9, ele tem vários caminhos, então o pacote chegou por aqui. Só que a tabela de roteamento dele diz outra coisa, olha só, em vez de encaminhar o pacote pelo enlace 203, quando o destino for a rede 172.16, que é aquela rede ali, ele vai colocar no 202, então ele vai colocar nesse enlace. Vamos ver? Ele vai colocar nesse enlace. Então, os pacotes, eles podem passar por caminhos diferentes e, inclusive, se eu estiver usando protocolos de roteamento, é possível que, devido ao comportamento da rede, uma mesma comunicação, pacotes pertencentes a uma mesma comunicação peguem caminhos diferentes. Tá? Eu poderia ter um pacote passando por esse enlace e outro passando por esse enlace, por exemplo. Então, olha só, o roteador vai mandar no roteador 0, vou fechar essa tabelinha, e agora a resposta do ping chegou no PC 0, comunicação feita com sucesso. E o que tem dentro do roteador? Lá no roteador 0, a gente consegue verificar. Aqui eu vou mostrar a tabela de roteamento. Digitei o comando enable, show IP route, eu consigo ver a tabela de roteamento aqui dentro. Então, o que está escrito? É a mesma informação que estava lá fora. Rota padrão, né? Então, pacotes que eu não sei, se eu não souber a rota, eu vou encaminhar para esse dispositivo, para esse endereço IP. E esse endereço IP está conectado aonde? Bom, tenho que encontrar uma correspondência para ele. Ó. Essa rede é alcançável por meio... então, eu tenho esse enlace aqui, que está conectado a essa rede, a rede 24, está conectado a essa rede, pela interface serial 0.1, serial 0/1/1. Então, se ele colocar o pacote nesta interface, a gente sabe que ele vai chegar nesse roteador. Então, é assim que ele sabe como alcançar o próximo dispositivo. É a rota padrão, né? Ah, mas eu tenho uma rota estática aqui definida para alcançar esse dispositivo, essa rede. Então, para chegar nessa rede, eu vou encaminhar para o 200.200.205.1. E onde está essa rede? Olha só, a rede 200.200.205.0 é alcançável pela interface serial 0/1/1. É assim que ele sabe como encaminhar o pacote para o próximo salto. Ele não conhece a rede inteira, ele não sabe como a rede está estruturada, ele sabe que para alcançar uma determinada rede, ele precisa colocar na interface dele. Qual interface dele? Na giga 0, na interface na serial 0, na giga 1 ou na serial
0/1/0. Então é assim que ele sabe o que fazer. A decisão do roteador é sobre em qual minha interface eu coloco este pacote para alcançar uma determinada rede. Isso é o roteamento estático. E o roteamento dinâmico? Quando a gente fala de roteamento estático, é interessante, só que dá muito trabalho. E o roteamento, configurar estaticamente, pode gerar erros. Talvez eu tenha uma rota de encaminhamento, mas eu não tenho uma rota para receber. Pode ser que configurar rotas estaticamente estão sujeitas a erros de imperícia ou erros de digitação do administrador de redes, da pessoa que fez essa configuração. E gera muito trabalho, né? Dá muito trabalho ficar configurando rotas estaticamente. Além de não ser muito seguro, né? Já que está propenso a erros, um enlace pode falhar e aí uma rota pode se perder. Aí eu preciso colocar na interface 0, mas a interface 0 não tá ativa ou o enlace está quebrado por alguma razão. Então, o roteamento dinâmico, ele vem para ajudar nesse sentido. Então, existem vários algoritmos de roteamento, OSPF, BGP, RIP, vários algoritmos de roteamento, e esses algoritmos são utilizados para que a rede aprenda o comportamento da rede. Então, o objetivo do algoritmo de roteamento é descobrir rotas para redes remotas. Como isso? Cada roteador vai contar para os seus vizinhos as redes às quais ele está conectado, e quando ele conhecer outras redes, por exemplo, o R1 está conectado na rede 192.168.10.0, aí ele vai contar para o R2. Talvez tenha um R3 aqui e o R2 possa dizer, olha só, eu conheço uma rota, eu conheço um caminho para a rede 192.168.10.0/24. Então, R1 está conectado diretamente a essa rede e ele conta para o R2. O R2 vai contar que ele está conectado a esta rede e a essa rede. E ele também pode contar, ó, mas eu também conheço um caminho para esta determinada rede. Isso permite que, quando um enlace é quebrado, o dispositivo também tenha outros caminhos, ele aprenda caminhos alternativos. O roteamento dinâmico permite manter informações de roteamento atualizadas. Se esse enlace cair, quebrar, ele perde a rota. Então, ele conta, olha, eu não sei qual é o caminho. Talvez tenha um outro roteador aqui no meio e esse seja um novo caminho, né? Então, eu tinha uma rota por um determinado caminho para um destino e eu posso alcançar esse mesmo destino por outra rota. O roteamento dinâmico, então, permite escolher o melhor caminho para uma rede de destino. Como isso? Ele vai observar aí a tabela de roteamento, tem prioridades dependendo do protocolo. Se um enlace é diretamente conectado, ele é prioritário, se não, observa-se as rotas estáticas, se não, observa-se qual é o protocolo de roteamento que informou, que mandou informações sobre aquela rede. E dependendo do protocolo, dependendo do protocolo, ele pode usar alguns parâmetros para definir qual é o melhor caminho. O melhor caminho não é necessariamente o menor caminho. Cada protocolo de roteamento tem um parâmetro, uma métrica diferente para definir qual é o melhor caminho. E aí é possível encontrar novos caminhos e novos melhores caminhos para um determinado destino. Vou mostrar agora um cenário em que foi configurado um roteamento dinâmico para aquele mesmo cenário inicial. Então, aqui nós temos o mesmo cenário que foi proposto para a rede anterior, eu só mudei um pouquinho a disposição dos dispositivos, e foi configurado o ASPF aqui.
tá? Eu estou mostrando nos filtros o pacote OSPF, tá? Os eventos OSPF, e nós vamos iniciar olhando um pouquinho a tabela de roteamento do dispositivo, ó. O roteador R1, a tabela do roteador R1 não tem nada, a simulação está travada, não dei o start ainda, e nós vamos começar a, a ligar a configuração, né? Vou observar aqui o roteador R6, e R6 vai começar a mandar pacotes. Olha só, aqui o roteador R1 não ligou ainda, a interface dele, as interfaces dele estão desligadas. Quando eu dei um avançar aqui, foram ligadas as interfaces dos roteadores R5 e R6 e do R3. Então, essas redes aqui, elas estão ativas. Já tivemos uma entrada na tabela de roteamento de R6, aonde ele diz ó, que a rede 200.200.202.0/24 é alcançável pela interface Fast Ethernet. E aí aqui a gente já tem alguns pacotinhos. Esses pacotes, eles são anúncios de IPv6, do OSPF, o protocolo OSPF. Então, o OSPF vai mandar uma mensagenzinha para o vizinho dizendo: oi, tô bem, tô ativo, tô aqui. E vai contar algumas informações. Aí ele vai trocar informações com os nós adjacentes, e aí começam a surgir entradas para a tabela de roteamento. Vamos ver, ele não aprendeu nada ainda. Olha só, agora ele não aprendeu nada porque as outras redes elas não estão ligadas, né? Vamos avançar um pouquinho, vai ter algumas trocas de enlaces. Olha só, agora essa interface ligou, essa rede está ligando e essa rede também está ligando. Agora a gente começa a ter novas entradas na tabela de roteamento. Então, aqui a métrica, o próximo salto e a porta em que é alcançável. Então, aqui a porta giga 0, próximo salto, ele não está definido ainda. Essa métrica vai definir a prioridade, tá? A métrica 0, ela sempre é a prioritária. Vamos ver o que vai acontecer. Então, os roteadores vão trocar mensagens e eles vão começar a aprender informações sobre a rede, tá? Inicia o processo de descoberta de caminhos. E aí, as interfaces vão sendo ligadas, vamos passar aqui, eu vou deixar a simulação rodando. Conforme as interfaces são ligadas, os pacotes, as mensagens de controle são trocadas e os nós, eles vão começar a contar sobre os seus vizinhos, o que eles conhecem, o que está acontecendo. Vou dar uma pausa aqui para ver se ele atualiza a tabela. Ainda não aprendemos nada. Começamos a receber mensagens dos vizinhos. Essas mensagens são mensagens de controle. Aqui a gente ainda não tem um enlace ativo, mas todos os enlaces começaram a ser ativados. Essa demora para aprender quais são os caminhos, a gente chama de tempo de convergência da rede. É o tempo que a rede demora para descobrir o que está acontecendo. Vou colocar no modo real time para ir mais rápido. Vamos ver se a gente consegue enxergar as mensagens, o aprendizado da rede. Olha só, agora o que aconteceu? Esse roteador, ele aprendeu rotas para o 202, para o 204 e para o 202 e o 204. E ele contou para os vizinhos as redes que ele conhece. Esse roteador, o R6, olha só, aprendeu rotas, caminhos para alcançar o 206, a rede 206 e a rede 207. Então, a rede começa a aprender quais são as redes alcançáveis. Aprendemos mais algumas coisas. A gente já conhece a rede 200, 201, 202, 203, que são as diretamente conectadas.
204, 5, 6, 7 e 8. Já conheço um 72 e já conheço um 92. Pronto. Agora eu consigo fazer uma comunicação entre o PC1 e o PC0, que no início do processo não era possível. Será? Vamos ver. Será que funciona? O primeiro processo falhou. Vamos fazer o encaminhamento. Vamos ver se vai. Vamos testar de novo. Ele encaminhou por aquele enlace e chegou. Vamos lá. A gente tinha a primeira falha, que é definida pelo por causa do processo do ARP, né? Agora, olha só, se a gente voltar aqui, tem um acontecimento interessante. R3 poderia ter mandado por esse enlace, mas ele mandou por esse enlace. Por que será? Acontece que no roteador R3 está configurada uma rota estática. Olha, para alcançar a rede 192.168.0.0, encaminhe para 204. Ele sabe, ele poderia alcançar essa rede por outras rotas, mas tem, por essa rede aqui, teria um salto a menos, mas foi configurado uma rota estática. O resto ele aprendeu por ASPF, né? E por isso que ele fez o encaminhamento. Então, o roteamento estático, ele permite que a rede possa conversar, os dispositivos possam conversar entre si para aprender novas rotas. E aí vamos abrir aqui o roteador. E a gente consegue ver essa tabela de roteamento. Estou no R3, vou dar um Enable. Eu consigo dar um Show IP Route e verificar a tabela de roteamento desse dispositivo. Olha só, isso aqui foi o que ele aprendeu. Roteamento OSPF, o O é OSPF. Aqui o tempo em que ele aprendeu, e essas rotas ela tem um tempo, então os vizinhos eles têm que ficar trocando mensagens de controle, pacotes de controle, para manter as rotas ativas, porque se eu não receber mensagens de uma determinada rota, significa que a rota ela pode não estar ativa, aconteceu alguma coisa, aquele enlace está quebrado. Então eu vou aprendendo de diferentes formas, eu preciso continuar contando para os vizinhos, eu conheço essas rotas. Aqui essa métrica é para o protocolo, então essa métrica ela dá uma noção de prioridade, e esse bar 25 também ele serve para ajudar a priorizar os pacotes. Então, qual a distância, ou não é necessariamente distância, pode envolver carga de rede, pode envolver vários parâmetros, depende do protocolo de roteamento que está configurado. Mas esses parâmetros vão dizer assim, qual é o protocolo, qual é a rota prioritária e qual é o comportamento de uma determinada rede. Bom, então o comando para você ver a rota lá no dispositivo é show IP route, né? E aí aqui tem os códigos. L significa local, que é o endereço da própria interface de rede, vai ser 1/32 normalmente, sempre vai ser um 1/32. Redes diretamente conectadas, rotas estáticas, daí aqui começam os protocolos de roteamento. Protocolo RIP, Mobile, BGP, EIGRP, XOSPF, que era o protocolo que a gente estava trabalhando, né? Enfim, tem os vários códigos, e aí as rotas default. A rota default normalmente é uma rota configurada estaticamente. Os principais são esses OSPF, EIGRP, BGP também, para quem trabalha mais no núcleo da rede, mais no backbone da rede. São essas as informações previstas. Nesse vídeo nós falamos sobre roteamento estático e dinâmico, que são os roteamentos realizados pelo roteador.